E se esse grão de trigo não cai em terra, seja semeado e produz uma planta de terra, ele ficaria sozinho sobre a terra. Os demais desapareceriam. Mas o grão de trigo caiu, morreu, e apareceu uma planta de trigo, que produziu muitos trigos, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Começou com 120. Porque o verdadeiro Filho de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, têm que nascer no reino espiritual primeiro. É um nascimento espiritual pela obra do Espírito Santo. Não é uma obra humana, mas é o Espírito Santo que opera. Por isso ele disse que esperasse até que viesse o Espírito Santo. Nós vemos isso na Bíblia, que era como 500 pessoas que ficaram esperando. Ele não falou quantos dias, ele disse somente espere até que venha. Mas esses 10 dias de espera, pois muitos tiveram que ir embora. Não permaneceram. Mas permaneceram aqueles que tinham que permanecer, que creram e que esperaram. Tiveram essa luta ali, e era 120 que tinha ficado e nada mais. Quando o Espírito Santo desceu do céu e produziu neles o novo nascimento. O novo nascimento não é uma obra terrenal. O novo nascimento surge no céu. Eles já haviam crido em Espírito, mas não haviam nascido de novo. Por isso é que Cristo disse, espere, pois o Espírito Santo não poderia vir até que não fosse glorificado. E agora que ele é glorificado e subiu ao céu e está sentado ali no trono de intercessão, então ele poderia enviar o seu Espírito Santo. E aí então, todas essas pessoas que eu tinha recebido, que tinha crido nele, nasceram. É uma obra que o Espírito Santo faz no mundo espiritual, aonde nasce aquilo que é conhecido como um corpo teofânico. E então a pessoa não tem apenas o corpo que nasceu aqui de seus pais e o espírito, pois quando a pessoa nasce, tem um espírito do mundo que entra na pessoa. Por isso que o espírito é como um corpo também. Mas agora vem o espírito teofânico, que é o novo nascimento. E a pessoa então, com esse espírito teofânico, esse espírito teofânico toma o controle da pessoa, toma o coração, que é onde realmente ele vai reinar, vai coroar. Aí, é claro que há lutas, porque Paulo disse, tem essa parte humana, a parte carnal, a parte espiritual que está em luta. Mas você já tem algo que você não tinha antes. Antes, apenas, você era guiado pelo mundo e por as coisas ou pelas coisas que esse espírito do mundo te guiava. Mas logo que você recebe o novo nascimento, você tem um controle. Como dizia uma pessoa que contou ao irmão Branham, quando ele disse que foi a um local e ali ele pregou a um cacique dessas tribos dos Estados Unidos que tinha ali. Ali tinha uma região de índios
nativos dali. E então um deles creu e foi batizado e começou a caminhar no caminho do Senhor. E o irmão Branham estava contente porque ele viu que aquelas pessoas creu de verdade. Aquele grupo que chegou ali com o cacique, ficou ali com a mensagem, com a palavra, e ficou muito feliz. O irmão Branham, quando volta, disse: vamos visitar ele. E quando reúne com eles, pergunta. E perguntou para o cacique: como você está? E o cacique disse: estou bem. Porém, há uma luta. O cacique deu um exemplo para o irmão Branham. É como se um cachorro branco e um cachorro preto estivessem lutando dentro de mim. Como se houvesse uma luta, uma parte espiritual e uma parte humana, que me trata de levar para um lugar, e a parte espiritual que me trata de levar pelo caminho de Cristo. Então é uma luta que existe nos crentes. Então ele disse, o irmão Branham disse: qual dos dois vai vencer? Então o cacique disse: aquele que eu alimentar mais. Se eu começo a alimentar o cachorro preto e com coisas do mundo, com coisas da carne, então logicamente que o cachorro preto vai ficar forte. Mas se eu alimentar o cachorro branco, alimentando com a palavra, com a mensagem, e o cachorro branco disse que o domina, e por isso é que eu estou na vitória. É uma luta que existe no crente, porém, você não tinha essa luta antes de nascer. Antes de nascer, você vivia andando pelo mundo, fazendo aquilo que estava na ideia, e o que lhe acontecia. Mas agora você tem um controle. Agora tem algo que disse a você: esse é o caminho correto. Tome o caminho do Senhor, que é aquele que vai te abençoar. O inimigo sempre está tratando de te colocar no caminho largo, onde todo mundo está. Estão alegres, dizendo, mas você diz: não, eu quero a alegria do Senhor. Por isso há um novo nascimento. E esse novo nascimento tem que estar crescendo. O crente não pode ficar estagnado. Depois que conheceu o Senhor, tem que ir crescendo, como disse Pedro em sua primeira carta ali, deve ser capítulo 2, que nos fala que como criança recém-nascida, devemos tomar o leite espiritual, não adulterado, para que com ele sejamos ou estejamos crescendo. E ao crente, toca a ele continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Por isso que vocês veem que Paulo fala também do crente, falando de crentes, fala do crente carnal e fala do crente espiritual. Quer dizer que há um crente que cresceu no espiritual. E esse crente vai a cada dia mais sólido, mais firme, mais forte na mensagem. E esse segue sendo o instrumento que o Senhor Jesus Cristo utiliza para ele glorificar o seu nome. Isso é muito importante. Então a obra do Senhor tem essa particularidade que vai crescendo, como disse Pedro, crescendo no conhecimento. As últimas palavras que Pedro usou em sua segunda carta. Leia, vocês vão ver. Leia a carta de Pedro. As últimas palavras ele disse. Ele diz que cresça no conhecimento. E que mais? O que mais disse aí? E na graça do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, em sua carta, nos fala do crescimento, nos fala que devemos crescer em amor,
nos fala que devemos crescer em todas as coisas em Cristo, crescendo na obra do Senhor, sempre. Se o crente se mantém nesse crescimento contínuo, também há outras partes que Pedro fala das virtudes que você acrescenta a essa tal coisa, essa outra virtude a outra coisa, e assim vai acrescentando até que chegue ao amor perfeito. Então ele disse que as pessoas que se mantêm nisso não cairá. Vejam, pois essa pessoa vai em vitória. Nós estamos chamados a crescer. Crescer no Senhor. Manter esse crescimento. Isso é uma obra do Espírito do Senhor. Então, você vê que o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos que Ele mandaria o seu Espírito, para que nesse Espírito pudesse guiá-los. O Espírito Santo os guiará, diz que os guiará. Seria eles guiados pelo seu Espírito. E também disse que o Espírito Santo nos ensinará. E outra coisa que disse que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo, de tudo que Jesus Cristo nos falou. Tudo isso é uma obra do Espírito Santo que mantém o crente crescendo. E isso é uma obra diária. Não é que você diga, bom, no dia de hoje, essa semana eu vou crescer um pouquinho, mas na próxima semana já não crescerei mais. Vou esquecer do Senhor e depois eu volto. Não, isso não pode ser assim. Você tem que manter um crescimento contínuo. Eu lembro de uma vez que estávamos em uma campanha evangelística, aonde tinha vindo uns jovens de Porto Rico, que eram os músicos. Nós não tínhamos músicos aí na Venezuela. É uma atividade que tínhamos aí, em Barcelona. E então, mas quando eu chego aí em uma casa aonde tinha hospedado eles, e quando eu chego, escuto ao guitarrista cantando uma canção do mundo. Essas canções apaixonadas de questões do mundo, tocando essa música e cantando. E eu disse, olha, o que é isso? Olha, jovem, você está dando aqui a uma chance ao diabo para depois ele bater na sua cabeça forte. Ele disse, bom, eu estou dando aqui, à noite eu vou bater com força, mas agora estou dando aqui uma oportunidade. Eu acredito que isso não é o que nós devemos fazer. Nós devemos estar em um só Espírito. Eu penso que vocês deveriam estar preparando, orando, ensaiando os hinos que vão cantar, pedindo ao Senhor que eles unja, não dando essa oportunidade. Você está dando uma chancezinha ao diabo e depois dar duro nele com a cabeça. Isso é o que ele pensava, mas isso não é assim. Nós que temos crido no Senhor de coração e temos nascido em seu reino e pedimos que nos ajude a crescer. Não quero dizer que você não possa falhar. Claro que sim, porque qualquer crente pode falhar. Mas imediatamente você é uma pessoa que em seguida corrige isso e pede ao Senhor que o prepare, que o limpe, que o purifique, que o Senhor e diga, Senhor, eu quero continuar contigo, com a sua guiança. Lembre vocês, a igreja é este corpo que o Senhor a cada dia
A cada dia o Senhor acrescentava aqueles que havia de ser salvos. Esse Espírito Santo começou ali no Pentecostes, e esse Espírito Santo continuou com os apóstolos. Eles tiveram lutas, mas o Espírito Santo deu a eles a vitória. E então, quando os apóstolos, nem todos eles foram mártires, menos João. João foi a essa região de Éfeso, mas também o martirizaram. Logo, ele colocou ali uma panela com azeite e disse ao irmão Branham que eu colocou ele ali às 24 horas do dia. Ele estava louvando a Deus e dizia: esse em algum momento tem que afligir, e nada acontecia. Então ele considerou ele como um bruxo, porque essa panela fervendo com azeite e aí ele no meio cantando para Deus, isso não pode ser, isso é um bruxo. Então mandou ele para a ilha de Pátimo, pois ali era onde mandava as pessoas, pois ali era onde ele tinha que ir pela vontade de Deus para receber a revelação de Deus. E depois o Espírito Santo seguiu com os apóstolos. Paulo também lutou muitas vezes, passando por momentos difíceis, e assim foi cada mensageiro. Você sabe como teve que fugir, teve que esconder. E vocês conhecem toda a história do irmão Branham também. Todos eles, todos os mensageiros de Deus, teve suas lutas, mas ele venceu. Esses mensageiros venceu com a ajuda do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem ficou para ensinar-nos, para nos guiar. Lembre as palavras do irmão Branham, não esqueça disso. Quando ele disse, a mensagem, o mensageiro é o quê? A mesma coisa. Ou seja, foi-nos o mensageiro, mas ficou a mensagem. E nos disse que repassasse essa mensagem. Tudo que Deus falou por esse mensageiro é a palavra de Deus. E se ele foi, é porque isso estava dentro do programa divino. Ele tinha que levar essa mensagem a outra dimensão. Se ele foi, lembre vocês que ele nos falou, em algumas mensagens, ele revelou a nós que ele ia. Então ele disse, vocês acreditam ou pensam que talvez eu não queira estar trabalhando? Não, Senhor, é que lá eu tenho mais trabalho do que aqui. Disse que ali ele teria mais trabalho do que aqui, pois ali estão todos os crentes de todas as eras, e são milhões. E ali teria também que levar essa mensagem para cumprir o que diz a Escritura. No último versículo do capítulo 11 de Hebreus, que nos fala de que eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós, assim que nos trouxe ele a mensagem. Mas eles, para ser aperfeiçoados, para poder receber, aperfeiçoar e receber a ressurreição, teria que receber também a mesma mensagem que você e eu temos recebido. Isso é o mesmo que vocês vê em Efésios capítulo 1, versículo 10, quando nos fala que o plano de Deus, a vontade de Deus, diz que é ajuntar todos em Cristo na dispensação do cumprimento dos tempos, que é a última dispensação, ajuntar aqueles que estão nos céus como os que estão na terra. Isso você consegue em Efésios capítulo 1, versículo 10. Acredito que também há outros versículos também. Acredito que é Colossenses 1, 20.
Aí vocês podem ver isso. Em outros versículos mais, que era um programa divino, e já ao final, tinha que ajuntar. E ele disse, vocês acreditam? Vocês creem que eu voltarei sozinho? Não. Eu venho com todos eles. Então, olhem vocês, que há um trabalho. Existe um trabalho que o mensageiro teria que fazer. E ele nos disse, não pense que eu estarei ali desocupado. Ele está ali, ativo, trabalhando. E ele disse, mas aqui vocês ficam com a mensagem. Não desvie dessa mensagem. A minha preocupação e desejo é sempre trazer-lhes a mensagem, para que vocês estejam escutando essa mensagem, porque sabem que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Também lembre de vocês o que disse o Senhor pelo profeta Isaías, que assim é a sua palavra, diz que não volta vazia, mas que irá prosperará. Prospera para aquilo qual enviei. Como disse aí, a minha palavra não voltará vazia, mas que fará tudo aquilo para o qual eu a enviei. Se ele manda a sua palavra por um profeta, isso é uma palavra vivente. O que tem que você fazer com essa palavra do profeta é, para que essa palavra do profeta abunde em sua vida, você continuamente tem que estar ouvindo e lendo e orando a Deus para que Ele abra o entendimento, para que essa palavra vá encarnando em sua vida. Pois essa palavra de um profeta, porque Deus fala por um profeta, não são palavras que vêm pela vontade humana. Essas são palavras que vêm pelo Espírito do Senhor. Portanto, é uma palavra viva, viva e eficaz. E essa palavra é a que nos dará força para nós perseverar firmes. Haverá muitas vozes, há muitas vozes, muitas ideias, pessoas que surgem com ideias e outras. Não interessa, não importa quantas vozes por um lado, quantas vozes pelo outro. Fique você com a palavra. Isso é assim.